forçá-la. Na prática, o que tinha que ser estratégico, na minha opinião, no Brasil? Primeiro, educação de primeira, de qualidade para todo mundo, principalmente educação básica. Porque uma das coisas que é um absurdo no Brasil, nessa linha do Estado grande, o Brasil tem, não vou me lembrar o número exato agora, mas se não me engano são 17 programas chamados de programas sociais. Eles só são chamados. Sociais mesmo são 2. Baseado em que critério eu estou dizendo isso? O Banco Mundial fez um estudo no Brasil e viu que dos outros 15, todos eles, você tinha mais gente na camada, nos 20% mais ricos da população que se beneficiavam do programa, do que nos 20% mais pobres. Vou dar um exemplo. Universidade pública, entre aspas, gratuita. Porque a universidade pública é gratuita para quem vai, mas não é gratuita para a sociedade. Somos todos nós que pagamos para que quem vai não tem que pagar. Mas quem vai para a universidade pública? Fundamentalmente, gente que está na camada mais alta de renda do Brasil. Então a gente está subsidiando os mais ricos no Brasil. É isso que está acontecendo com a universidade pública gratuita e com 14 outros programas que a gente chama de sociais. Então, tá tudo errado. Mas para voltar em educação, o Brasil gasta por aluno de universidade mais do que grande parte dos países ricos. Só que ele gasta por aluno de escola 1/5. O que significa isso? O cara que chega da universidade fala, não, então resolve via cota. O cara chegou, mas chegou completamente despreparado. E aí não adianta o professor da universidade fazer o que quiser, o cara tem tanto gap, cara, que esse cara vai ter limitação no que ele consegue aprender simplesmente porque não deram a base que ele tinha que ter. Então, primeira coisa estratégica, cara, é um projeto de educação pesado para preparar as pessoas e para preparar as pessoas para o mundo que está aí. Sem discussões dogmáticas, nada disso. Cara, entrar na parte fundamental que é o que a pessoa precisa para poder ter uma carreira bacana e, por consequência, uma boa qualidade de vida. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que tem que ter estratégica, eu falei de energia. Energia, por exemplo, se a gente tiver uma política para acelerar a colocação no Brasil, estrategicamente, como líder no mercado de carbono, como líder no mercado de energia, isso aqui vai ter um monte de outros efeitos positivos sobre todas as indústrias brasileiras. Reforça a industrialização que você falou, por consequência, reforça mais emprego com um salário melhor. Isso aqui tinha que ser absolutamente estratégico. Tecnologia, exatamente a mesma coisa, idem com batatinhas. Então o que a gente tem que pegar cara, o que é o futuro? Como é que a gente chega lá? Outro exemplo, a gente precisa, você falou que o agronegócio carrega o país. Isso está correto. Agora, o agronegócio carrega o país, o problema não é o agronegócio carregar o país. Essa é a solução. O problema é a gente não agregar valor no agronegócio. Por exemplo, o Brasil é exportador de grão de café. Tem um estudo da Fiesp, se não me engano, de 2015. Não é que ele é exportador, é o maior exportador mundial. Só que a gente importa a cápsula para expresso, pagando 37 vezes mais. Por que a gente faz isso? Porque se a gente fosse fazer aqui, o imposto aumentava, se não me engano, 93 vezes. Por que o imposto sobe tão mais? Porque o imposto está pesado em cima da indústria. O que a gente precisa fazer no Brasil? Precisa ter uma reforma tributária. Já que eu falei, acho que vai fazer uma outra parte. Eu adoro reforma tributária, hein? Você falou de reforma tributária, cara, eu acho o seguinte, o Brasil precisa desesperadamente de uma reforma tributária e com toda certeza não é, infelizmente, a que o Paulo Guedes propôs. Porque a que o Paulo Guedes propôs tem vários defeitos gravíssimos. O primeiro, nosso sistema tributário ele é regressivo. O que quer dizer isso? Na prática, o pobre no Brasil paga mais imposto que o rico. Sim. Por quê? Porque tem muito imposto em cima de consumo no Brasil e pouco imposto em cima de renda. A gente tinha que ter mais imposto em cima de renda e menos imposto em cima de consumo. Porque o pobre, em tudo que ele ganha, ele paga imposto em cima de consumo. Porque tudo que ele ganha, ele gasta. Sim. O cara muito rico tem uma grande parte que ele não gasta. Portanto, ele não paga imposto em cima de consumo. Quando você junta tudo, na média, pobre paga mais imposto que o rico. É um motor de desigualdade. Exatamente. Que no Brasil, a proposta não fazia nada com relação a isso. Segundo, do ponto de vista de eficiência, a proposta que estava aí não funciona. Porque ela está querendo fazer uma coisa, não, vamos tirar imposto em cima da empresa e vamos jogar imposto em cima do dividendo. Na prática, quem paga esse imposto, nos dois casos, é o mesmo bolso, o dono da empresa. Porque se a empresa pagar menos, vai sobrar menos resultado para ela depois. Só que tem um problema. A alíquota de cálculo do imposto de renda é em cima de faturamento. A alíquota de cálculo em cima do dividendo é lucro. Qual é o problema dessa brincadeira? Lucro, quem dá, é a empresa eficiente.
O que você está pegando você está aumentando o imposto para quem é mais eficiente no Brasil. Na média, você acabou de tornar a economia brasileira menos competitiva, menos eficiente. Terceiro grande problema. Como é que ele está tentando resolver o problema de excesso de imposto em cima da indústria? Tirando o imposto da indústria, reduzindo uma parte do imposto da indústria, mas jogando no setor de serviços. Quando ele criou um imposto novo, no qual ele junta 2, 3 impostos, mas que é o IBIS, com uma alíquota muito mais alto, que é compensável, por isso que ele reduz o imposto em cima da indústria, porque assim, então sei lá, eu vou fazer um carro. No carro, eu paguei o imposto em cima na hora que eu extraí o minério de ferro, que eu transformei aqui no enhaço, que eu transformei em chapa, que eu fiz a autopeça, que eu fiz o carro. Cada etapa, imposto uma em cima da outra. Então, a indústria automotiva, por exemplo, na hora que ela compensa o imposto que ela já pagou, ela vai acabar pagando menos imposto. Legal. Mas para fazer isso, ele falou, vamos fazer o seguinte, serviço. Setor de serviços não tem como fazer isso, porque ele não tem esse custo da mesma forma. E aí o que acaba acontecendo? Qual foi os setores que mais apanharam na pandemia? São todos os setores de serviços que ficaram fechados. Então você vai matar o setor hoteleiro, o setor de companhias aéreas, setor de eventos. Cara, esses caras já estão com a corda no pescoço. Que é o que acontece com a proposta que estava. Você aumenta por 4 o imposto dos caras, só vai ter nego quebrando. Você vai matar. Com detalhe, é o setor que mais emprega no Brasil de goleada. Então, vai ter um caos isso aqui. Então, meu ponto precisamos desesperadamente de uma reforma tributária, mas de uma boa reforma tributária. E falando isso, vai falar, então tudo que o Paulo Guedes faz é uma porcaria? Não. Mas nessa aí, eu peguei por acaso, foi o que veio na discussão, cara, onde ele errou pesadamente. Eu acho que ele fez, para ser justo com ele, ao longo do mandato, acho que ele fez um trabalho excelente, mas aí tá completamente furado. A reforma tributária não tá legal.